Hoje o tema é arritmia não é frescura. Por que eu falo isso, pessoal? Acabei de terminar 2 procedimentos, são 2 moças que eu fiz ablação hoje e elas tiveram a mesma sintomatologia, eram a mesma arritmia que a pessoa tinha. E o que acontecia? Os sintomas de arritmia passam muito desapercebidos e às vezes, as 2 me relataram: Dr. Felipe, ninguém acreditava que eu tinha arritmia, me falavam que era frescura, que isso aí era coisa da minha cabeça, que era ansiedade. Então, quantas pessoas não sofrem com isso? Quantas pessoas não sofrem com alguma arritmia cardíaca? Pessoas jovens, que os sintomas de arritmia, a arritmia não é frescura, a arritmia é uma doença, é preciso tratamento e não menospreze os sintomas, né? Quais são os sintomas de quem está com arritmia cardíaca? Eu sempre falo isso aqui para vocês, porque a gente tem que passar isso para os outros, tem que saber identificar alguém que está sofrendo. Eu ensinei nessas lives, eu sempre ensino para quem está nos assistindo, principalmente aqui no TikTok, como é que a gente calcula a frequência normal do coração. Porque é isso, uma arritmia é uma alteração no ritmo do coração. Então, quando temos uma alteração no ritmo do coração, podemos ter os batimentos lentos e os batimentos rápidos. O que eu quero falar hoje aqui é mais dos batimentos rápidos. Quero falar mais dos batimentos rápidos, das taquicardias. Então, o batimento normal, a gente estando em repouso, é entre 50 a 90 a 100 batimentos por minuto. Como é que a gente calcula isso? Então, se você pegar seu pulso, essa região onde está o dedão, você vai tentar pegar a sua artéria radial nessa região. Você vai tentar pegar em 15 segundos ou em 30 segundos, saber quantas pulsações você está sentindo no dedo. Ok? Então, o primeiro passo é você olhar para um relógio, deixar um cronômetro e contar 30 segundos. Em 30 segundos, a gente tem que os batimentos cardíacos vão estar, por exemplo, em 30, né? Então, a gente multiplica por 2, falando então que a frequência do coração está em 60, tá? É importante, então, saber isso. As frequências cardíacas no paciente que está com uma taquicardia supraventricular, como é o caso das pacientes que eu operei hoje, as 2 mulheres que eu operei hoje, elas tinham frequências de 190. Imagina o seu coração bater 3, 4 vezes o batimento normal. Isso dá sintomas muito ruins. O coração muito rápido, o que ele pode te dar? Tontura, mal-estar, o fluxo sanguíneo que não vai para o nosso cérebro começa a fazer pontos brancos ou pontos escurecidos na nossa visão. E a gente vai tentando manter ali consciente, mas algumas vezes pode acontecer que a pessoa tenha síncope, ou seja, ela desmaie. Então, batimentos acelerados podem causar desmaios, podem causar síncopes. Outro sintoma que acontece muito, que eu já falei, tem um vídeo aqui no TikTok para que vocês assistam. O sinal do sapo. A pessoa que está com a arritmia súbita, acelerado, ela começa a sentir os batimentos aqui no pescoço, onde está o meu nó da gravata. O sinal do sapo. O sapo faz aquele coachar, né? Então o sinal foi sentido aí, é sentido na raiz do pescoço pelo paciente. Então imagina quanto é ruim você sentir que o seu coração, você está com um nó na garganta e os batimentos estão acelerados. Imagina tanto que é ruim. Outro sintoma que dá muito quando o paciente está com aquela taquicardia, aceleramento, parece o quê? Uma crise de ansiedade. Por quê? Ela fica sudoreica, suor frio, aquele mal-estar, pode dar tremor nas mãos. Então, nada disso, quem está sofrendo de arritmia, nada disso é frescura. A pessoa que sofre com taquicardia, com arritmia, ela está passando por sintomas que são ruins, sintomas que são até às vezes os sintomas de iminente de morte. Muitas vezes a pessoa sente que parece que ela vai morrer. Infelizmente é um dos sintomas que a pessoa pode ter num quadro de arritmia cardíaca. Então eu falei dos sintomas: aceleramento no peito, aceleramento aqui na raiz do pescoço, sinal do sapo, a pessoa pode desmaiar, a pessoa pode ter sudorese, pode ter tremor de extremidades. Então isso sugere, muitas vezes as pessoas podem falar que isso pode ser uma crise de pânico, pode ser uma crise de ansiedade. E realmente, na crise de ansiedade, nós temos o aceleramento do coração, batidas muito rápidas do nosso coração, porque estamos com a adrenalina muito alta, nossa pressão pode subir.
né? Então, temos que saber direitinho. Então, um método que a gente tem para saber é calcular a frequência cardíaca. Então, se a gente pode colocar também aqui na carótida. Colocando na carótida, nós temos aqui em 30 segundos, por exemplo, que o paciente tenha 40 batimentos. Em 30 segundos, para dar 1 minuto, eu vou multiplicar por 2. E aí eu tenho a frequência de 80. Então você coloca o dedo nessa região aqui, sinta o pulso e calcule 30 segundos. Quantos pulsos você sentiu aqui na ponta dos seus dedos, na sua carótida? Ah, eu senti 40, então vou multiplicar por 2, eu tenho 80 batimentos por minuto. Arritmias que vêm rapidamente, elas costumam dar uns sentimentos de 170, 190, 200 batimentos por minuto. Então essas arritmias são rápidas, às vezes é muito difícil até de calcular. Às vezes você vai ter que colocar, por exemplo, um aparelho de pressão para ver se a frequência cardíaca está elevada demais, porque você não consegue calcular o tanto que é rápido a frequência do coração. Outro método que você pode ter em casa para saber se está com uma arritmia no momento é um oxímetro de pulso, esses que vendem em farmácia, que a gente utilizou muito na pandemia para ver a saturação, a oxigenação. Ela tem a saturação, aquela curva de oxigenação, e tem os batimentos também. Pessoal, vai dando 2 cliques na tela para dar o like aí na live, para passar para mais gente. Dois cliques rapidinhos aí na tela só para a gente manter as curtidas na nossa live. Ok? Então, esses são os sintomas aí. Então, eu já ensinei para vocês calcular a frequência do coração. Como a gente faz o diagnóstico das arritmias? O mais importante para quem está sofrendo de arritmia, o que é? É tentar pegar a arritmia naquele momento. Então foi uma das perguntas aí do vídeo que eu falo sobre se a pessoa já sentiu palpitações, o coração acelerado. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, correr atrás de um pronto atendimento para fazer um eletro naquele momento. Por que é importante naquele momento? A maioria dos eletrocardiogramas, dos exames do coração, que faz na pessoa que está sofrendo arritmia e que não está na crise, ele vai dar normal, porque é um problema elétrico. É como se você tivesse um curto-circuito e você tivesse que detectar o curto-circuito somente naquele momento. É, na verdade, um curto-circuito do coração, essas taquicardias supraventriculares que vêm de repente, de uma forma súbita. Então, o paciente que está sentindo as taquicardias, ele tem que detectar isso naquele momento. Não adianta depois fazer eletrocardiograma, fazer ecocardiograma, teste de esteira. Muitas das vezes vai vir tudo normal. A pessoa que está sofrendo de arritmia, ela tem que fazer o exame naquele momento. Então, o jeito mais fácil: vá no pronto-socorro, no pronto-atendimento e já passe na triagem. Ele vai ver que seus batimentos estão altos e já vai te encaminhar para fazer o eletrocardiograma. Nesse momento ainda pode ter a chance de a arritmia reverter espontaneamente. Tomara que não reverta, para que você documente isso. Documentou, pega esse eletrocardiograma e leva para o seu médico, porque ele vai saber fazer o tratamento corretamente. Outra coisa que é muito importante, você que está sofrendo de arritmia, que eu posso te ajudar, e eu tenho feito isso com muitos pacientes e tem dado excelentes resultados, você adquirir um smartwatch, tá? Um smartwatch, hoje em dia, ele ficou muito acessível. Vou mostrar para vocês, eu tenho 2 aqui, smartwatches. Então, hoje em dia, a gente tem esses smartwatches que funcionam tanto na Apple, tanto devices do tipo iPhone, por exemplo, como esses que são do Android também. Então, qualquer aparelho desses, hoje eles já estão fazendo um traçado eletrocardiográfico. Você coloca o dedo no aparelho, ele consegue fazer uma derivação de eletrocardiograma. Então, você que está sofrendo de arritmia cardíaca, tem problema do coração, eu recomendo você ter, junto com o seu médico, um acompanhamento, porque isso é fantástico. Quantas ablações eu não fiz, quantos tratamentos eu não fiz, porque o paciente diagnosticou no seu aparelhinho, no seu relógio, frequências de 150, 200, 210 batimentos por minuto. E realmente, quando eu fiz o estudo eletrofisiológico, coloquei esse paciente no cateterismo da arritmia, que chama estudo eletrofisiológico, nós vimos que tinha uma arritmia de verdade. E aí fizemos o tratamento, que é a cauterização. Então, quando o paciente ele faz a ablação por catéter desse tipo de arritmia, ele tem grandes chances de ficar curado, né? A Shirley está falando aí que ela fez ablação por catéter, nunca mais sentiu. É isso.
você ter o diagnóstico é muito importante para que você tenha a cura. Porque eu estava falando isso, Shirley. Muitas das vezes as pessoas falam que a arritmia é frescura. E não é. A arritmia não é frescura. Só quem tem arritmia, só quem passou por isso, o coração a 200 por minuto, 150, 190, sabe o tanto que é ruim sentir isso. É uma sensação, eu nunca senti, mas é uma sensação que eu estou cansado de ouvir os pacientes. Pessoas pensam em se matar. Eu tive um caso que o paciente não era um paciente meu, era um paciente que eu recebi o Holter de um paciente que no meio do exame de Holter ele teve uma arritmia e incrivelmente ele se matou com Holter. Isso é uma coisa assim que eu tenho para minha vida e mostra exatamente no coração dele parando. O momento então que ele tem arritmia e depois ele se mata com uma faca. Então veja só o nível que a arritmia pode causar de transtorno na pessoa. Não sei a história dele, mas não sei se ele estava com aquilo há muito tempo e já estava com aquele problema há tanto tempo e não conseguia resolver e já chegou num ponto que as pessoas elas perdem a razão, a noção do que é certo, do que é errado e fazem às vezes o que está ali mais fácil para eles aliviar o sofrimento. Então, é inacreditável como a arritmia cardíaca é uma condição que vem em pessoas que às vezes não têm doença do coração. Muita gente, essas duas pacientes que eu operei hoje, essas duas pacientes jovens, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum problema de saúde e que desenvolvem arritmias que são feixezinhos que tem no coração que as pessoas nascem com eles e vai dar problemas no futuro. É como se o nosso coração, que foi construído ali na 4ª semana de vida, dentro do útero, nós tivéssemos alguns fiozinhos que ficaram a mais. Ou seja, a gente constrói uma casa, faz os quartos, os cômodos, e o eletricista fez um fiozinho, deixou um fiozinho entre a cozinha e a sala. Assim, fazendo uma analogia, ele deixou uma fiação ali que faz um atalho entre a cozinha e a sala e depois faz um curto-circuito. Então, para que vocês entendam que a arritmia cardíaca é uma condição que pode vir em qualquer pessoa.